Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Algumas pessoas me perguntaram se é verdade que Abraão mentiu por 2 vezes na Bíblia, dizendo que Sara é sua irmã, primeiro ao faraó, rei do Egito, e depois a Abimeleque, o rei de Gerar. Há um documentário, exibido algumas vezes nos canais fechados de TV, que trata somente sobre esse assunto, onde doutores das Escrituras, PhDs da Bíblia, que dizem que Abraão mentiu, falando a esses reis que Sara era sua irmã, quando era sua esposa. Vamos entender? Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? Por que dissestes: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-ne a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Amém? Nós vemos que, pelo motivo da beleza de Sara, o rei do Egito a tomou por sua esposa, pois havia dito que eram irmãos. Vamos ver também em Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 2. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Agora vamos ver do versículo 9 ao 13. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizestes, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja a tua graça, que me farás em todo lugar aonde eu viermos. Dize de mim: é meu irmão. Amém? Mais uma vez, a mesma história. Por causa da beleza de Sara, o rei de Gerar a tomou por sua esposa. Tanto o Faraó como Abimeleque não tocaram em Sara, pois um costume naquela época era que, quando um rei tomava uma esposa estrangeira, ela passava por um período de purificação de pelo menos 1 ano. Outro costume era que, se o rei desejasse certa mulher e a tomasse para seu harém, se caso essa mulher fosse casada, o marido seria morto. Então Abraão confiou que, para sua proteção, Deus mudaria as duas situações, e as reverteu em bênçãos para Abraão e Sara, pois receberam terras e riquezas em compensação pelo mal entendido. Mas aqui em Gênesis 20, no versículo 12, nós vemos o próprio Abraão dizendo: Sara, além de sua esposa, era também sua irmã,
filha de seu pai, porém não era filha de sua mãe. E agora, será que Sara era meia-irmã de Abraão? Muitos acreditam que sim, por causa dessas palavras. Será que Abraão casou com sua irmã? A resposta é não. Abraão não casou com sua irmã. Mas se Sara não era sua irmã, então Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã? A resposta é também não. Abraão não mentiu dizendo que Sara era sua irmã. E agora, como explicar isso? Muito simples. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 11, do versículo 26 ao 32. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estes são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Amém? Uma coisa que talvez os estudiosos não levam em conta nessa leitura é que nessa época começava o patriarcado. Porém, nesses versículos que acabamos de ler, Tera, o pai de Abraão, Naor e Harã, ainda era o patriarca sobre todos os seus descendentes. Nós vemos que o irmão de Abraão, chamado Harã, gerou Ló, e também Milca e Sara. O irmão de Harã, Naor, tomou Milca como esposa, e Abraão tomou Sara como esposa. Ou seja, Naor e Abraão casaram-se com suas sobrinhas. Mas no versículo 29 não diz que Harã é pai de Sara, mas diz que Harã é pai de Milca e Isca. Por quê? Isca vem do hebraico Isca, que se traduz aquela com visão adiante, ou aquela com visão além, que vê além. Isca era Sara. Por que Sara era chamada Isca? Porque nessa época, Abraão já havia sido chamado por Deus para sair da sua terra para ir a Canaã e ser uma grande nação. Tanto Abraão como Sara creram nisso. Porém, Sara era estéril e não tinha filhos. Por isso era chamada de Isca, porque creu e tinha a visão além, sabia que seria mãe. E mesmo levando anos, ela se tornou mãe. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Veja também em Atos capítulo 7, do versículo 2 ao 4, como Abraão foi chamado antes do capítulo 12 de Gênesis. Num discurso de Estevão, ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe a esta terra, em que habitais agora. Amém? Aqui nós vemos que Deus chama Abraão para ser um povo separado a ele, antes do capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12, do versículo 1 ao 3, Deus refaz o chamado a Abraão após a morte de seu pai. Então Abraão se torna assim o primeiro e maior patriarca do povo de Israel. Mas voltando à pergunta sobre Abraão. Se Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, agora que nós sabemos que Sara era sua sobrinha.
Veja só, sabendo que Sara era sobrinha de Abraão, filha de seu irmão Harã, Abraão poderia chamá-la de irmã, pois ela também era uma descendente de Tera, o pai de Abraão. Mesmo que Sara fosse neta de Tera, ela era chamada de filha, por ser sua descendente. Por isso, Abraão, em capítulo 20, versículo 12, diz: ela também é minha irmã, filha de meu pai, por descendência, mas não é da minha mãe, pois era de seu irmão Harã. Desta mesma forma, Abraão chama Ló de irmão, em Gênesis capítulo 13, versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. Hein? Sabemos que Ló era irmão de Sara, filho de Harã, chamado aqui de irmão por Abrão, por ser descendente de Tera, o pai de Abrão e de Harã. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.